Pronto, comecei. Pronto, boa tarde. Pronto, Marcelo, sobre a sua dúvida, a dúvida de vocês, né, do grupo. Pode sim, viu, apresentar a parte de impermeabilização, bem como a de pintura em slide. Certo, Aí, se der para mostrar algum detalhe no 3D, vocês mostram. certo. A gente Lembrando tá, que vocês devem prever impermeabilização desde a fundação até as fachadas, as caixas de gordura se for de alvenaria, os reservatórios se for de alvenaria, certo. o piso molhado, parede molhada. É importante prever impermeabilização. Eu posso mostrar como a gente está organizando o conteúdo aqui? Pode sim. Não tem nada, é só o conteúdo mesmo, tudo bruto, assim. Certo. Tá aparecendo aí? Sim. Pronto, aí a gente indicou inicialmente os locais que vamos impermeabilizar, né? Tem as vigas baldrame, aí a sapata no geral também tem. Aí toda a edificação, os pisos que forem nas áreas molhadas, as paredes que forem nas áreas molhadas, a laje toda, e também o tratamento, né, das portas e das armações. É isso que a gente ia perguntar, se é necessário aplicar um tratamento nas ferragens das estruturas. Não estou entendendo. Se é necessário aplicar algum revestimento, algum tratamento nos ferros que a gente vai utilizar na Nos estrutura. pilares e nas vigas? Isso. Não precisa não. Geralmente, a gente só passa algum tratamento em aço, né? Quando a gente está fazendo reforço estrutural, porque aí a gente precisa inertizar aquele processo de oxirredução, né? Que está acontecendo no aço quando ele está enferrujando. Mas quando você está construindo uma área muito agressiva, por exemplo, você já compra um aço que já venha com esse tratamento de fábrica, do processo de conformação dele. Pronto. Geralmente a gente não aplica tratamento em aço, não, Tá certo. Aí anticorrosivo, a né? gente foi mostrando os impermeabilizantes, os tipos e o modo de aplicação, sabe? Utilizamos esse para laje e esse Vedacity, que é uma tinta asfáltica, tanto para base, né, para as vigas baldrame, quanto para o piso dos banheiros e as paredes, que a gente viu que ele pode ser aplicado em estruturas de concreto, metálica, na alvenaria e até em madeira. Aí, economia, né? Tipo, um material só para tudo. Você comprando um material só, você barganha o preço, né? Que você compra em quantidade. Isso. Aí a gente colocou as tintas externas, o tipo, né? Os materiais utilizados, a forma de aplicação, as tintas internas também, o revestimento da aplicação do esmalte nas esquadrias de madeira, de forro, e fomos mostrando os detalhes assim, ó, em 3D. Estamos fazendo ainda, mas é só se Pronto, pode de ser. pintura e impermeabilização é isso que Pronto, eu quero. Agora, aí a outra parte é a parte de coberta, né? pronto, a gente Isso. vai dar as dúvidas maiores. Você mostra aí, né, Rabadara? Como Isso, é? vou mostrar aqui. A gente também está organizando um começo para explicar algumas partes que ficam meio difíceis de explicar no 3D, porque por causa do nível do detalhamento. Mas aí, que é mais essa questão aqui inicial do, do dessa questão das distâncias, assim, mais específicas, para não ficar, precisar movimentar muito lá no 3D. E aí, Certo. que é a questão desses recobrimentos, essas distâncias. Aí, nossa principal dúvida para finalizar essa questão do
da cobertura, porque a parte de fixação a gente compreendeu muito bem, né? A gente está utilizando esse manual com fibra, que ele fala muito sobre, tem muitas dicas aqui sobre como é que monta. Aí a gente também está utilizando esse outro da Eternity, que ele é muito bom, ele fala dessa parte de fixação. Além disso, a gente também está vendo o manual que a senhora disponibilizou no CIGA, que também tem algumas dicas sobre a questão da madeira. Aí nossa dúvida é justamente nisso. Vou mostrar aqui no 3D para ver se compreende melhor. Ó, a gente está em dúvida como é que a gente... porque a gente não encontra meio que um modo certo, assim, não encontra manual. Não, a gente, se a gente... Ou a gente procurou pouco, não sabendo, mas a gente não encontra um manual que diga corretamente que materiais a gente utiliza, né? Aí, por enquanto, né, a gente colocou assim, a gente colocou essa terça aqui com as dimensões e esses caibros nessa outra dimensão, nesse outro sentido. Aí a gente respeitou o que dizia no manual, a questão das distâncias entre uma telha e outra para fazer a fixação do material, mas a nossa dúvida é porque a gente procurando imagens de pessoas executando essa parte da telha, a gente vê muito fazendo outros tipos de fixação aqui entre a madeira e a parte da laje. Aí, assim, a gente fez dessa forma, a gente não sabe se dessa forma é o mais correto, que a gente colocou aqui, né, foi pelo menos o que a gente, o que nos ensinaram, né, a gente coloca essa primeira fileira para não ter, né, a madeira não ter o contato com a laje, porque por mais que seja impermeabilizada, a gente viu que pode ser que ainda tenha alguma... A laje ainda possa vir a molhar, né, residualmente falando, e aí para a madeira não pegar a umidade e não ter contato com a parte da laje. Aí a gente colocou essa escora do mesmo material aqui e uma fileira só, né, para essa questão. Aí a nossa dúvida está justamente nisso, porque a gente coloca as fixações, né, desses caibros com base no tamanho que é vendido, né, no mercado, o comprimento, e aí a gente colocou essas distâncias entre um e outro, tanto nesse sentido, né, no vertical, longitudinal e transversal, né? A gente colocou nessas distâncias, as distâncias máximas de comprimentos médios que são vendidos, por exemplo, 2,5 metros, aí a gente colocou entre 2 e 2,5 metros, mas aí a gente também olhava essa distância de fixação. Aí a gente fez dessa forma, a gente não sabe se está correto. Pronto, lá, muito bom, vocês estão pesquisando já bem bastante no caminho certo. Eu acho que eu entendi sua pergunta. Lá no... Primeira coisa, essa coisa de fazer esse isolamento com a madeira, não é? Para não ter contato direto com a laje, é muito importante. Inclusive, na UFES Paulo do Sérgio, naquele bloco de professores, é exatamente dessa forma que é feito esse telhado. É colocar tipo esses cavaletes, não é? E aí tem livros que chamam com outro nome, para fazer esse isolamento entre a laje e a coberta, certo? Isso é uma coisa, está correta. A outra coisa, sobre as distâncias. Naquela apostila de técnicas, ela faz previsão das bitolas comerciais e ela diz que para a distância entre 2,5 metros, adotar a bitola tal. Aí diz as dimensões, né? Aí fala para caibros, para ripas e para terças. Uhum. E aí a questão da distância, quem manda mesmo é a telha, não é? Então, assim, tem a largura da telha, não é? Eu estou vendo aqui que você passou uma terça, no sentido... Aqui é uma telha.
Eu sei. Pronto. Você saiu da imagem, volta lá na imagem da trama do telhado, da coberta. Pronto. Você passou terças e caibros, né? E aí, essa distância entre essas terças, no caso, eu acho, Francisco, que aí você tem que mudar um pouco o entendimento, no sentido maior, no sentido longitudinal, você colocar as terças, e no sentido transversal você colocar os caibros, porque entenda. O caibro ele deve estar compreendido, né? Se a sua trama vai ser com terças e caibros, não vai ter ripa, né? Uhum. Então, a sua telha é de qual dimensão? Um Ela é metro? sim, as dimensões, tem dois tipos, né? Porque a gente viu que era mais, a gente utilizou dois tamanhos, dois comprimentos, de acordo com o fabricante, porque a gente viu que se adequava e não precisaria quebrar, né? O material, não precisaria fazer A menor, qual é? Duda, você lembra? Eu acho que a maior é dois e A quarenta e menor, a menor é de 1,53 metros. A Isso. menor. Aí a E ela, maior é que ela, 2. que ela Deixa fica eu só justamente conferir. aqui nessa, para dar Uhum. esse arremate aqui final. Pronto, a maior que a gente tem é 2,44 e a menor é 1,53. Conferir aqui. Isso. 1,53 pelo quê? Peraí. Ela tem duas dimensões, né? Sim. A largura. Amigo, acho que você. Ah, pronto. A largura aí, no caso, se não me engano, ficou quase Amigo, começa aí. Que eu lembro que você separou direitinho. Uhum. Mas é 1 metro é uma coisa. Acho que é 1,10 m, né? Não? Por aí. É 1 metro. Que eu não tava com O tamanho certeza. útil, é 1,05 m e o tamanho útil 1,10 m. Isso. Pronto. Pronto. Então, assim, a distância entre um caibro e outro é menor do que o tamanho útil da telha, certo? Uhum. Respeitando aquelas. Porque assim, a gente viu que tinha uma distância no sentido como se fosse. Assim, por exemplo, tem 1,10. Aí tem 1 e 10 útil. Aí lá no fabricante fala que se a gente for fazer essa fixação na parte lateral, tem que deixar 10 centímetros ou 15 de cada lado. Aí se a gente fosse fazer dessa forma, a Se gente. você deixar 10 centímetros de cada lado, fica 90 centímetros útil, né? Isso. Aí a gente. Aí Pronto, aí você bota o caibro a cada 90 centímetros. Pronto, aí no caso, porque assim, no caso, teria que inverter, a gente colocaria uma. Sabe por quê, Francisco? Porque, assim, um dos problemas recorrentes em estruturas de madeira é a questão da flecha, né? Dela selar, como o pessoal chama. Então, se eu estou entendendo bem a trama da sua coberta aí, o sentido a telha, ela, pronto. Nesse sentido maior, você coloca terças, certo? Aham, Ok. Porque as terças você consegue colocar uns tamanhos especiais até, se for uma distância maior do que 3 metros, uhum. certo? Então, no caso, Aí a gente vai você inverter. pode até ligar para uma madeireira na sua cidade e dizer a distância que eles vão indicar uma dimensão especial para a terça. Uhum, E os caibros, né, da forma que está, estão poucos. Você precisa colocar os caibros no sentido transversal
é compreendido entre uma telha e outra, é exatamente no tamanho útil. Se você diz que o trespasso é 10 centímetros para cada lado, se a Isso, telha tem 1,10, então vai sobrar 90 centímetros. Então, você faz previsão das distâncias entre os caibros de 90 centímetros. Isso é um motivo, né? A questão da flecha. E o uhum, outro motivo é que você vai ver que as terças elas são bem mais caras do que os caibros. Então, se você vai colocar entre uma telha e outra alguma coisa de madeira, você tem que colocar alguma coisa que não seja muito caro. isso. Uhum. Uhum, certo. Pronto, então eu vou só desenhar aqui assim por cima para você. No caso, Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Tem os encontros de parede, porque aí, no caso o seu é laje, né? Está lajeada. isso. Aí, professora, vê se eu compreendo. Aí, ó, volta lá na sua trama. Para você não ficar muito confuso, no sentido longitudinal, essa distância, você não considera a distância total, não, que aí deve dar uns 12 metros, né? 10 metros. Você considera a distância entre um cavalete e outro, que é como se fosse uma viga biapoiada, uma viga apoiada em dois pilares, só que aí são Uhum, dois pilares de madeira. Para uhum, você definir qual é a dimensão da sua terça. certo. Tá me entendendo? Aí, esses pilares, né, esses pilaretes que vocês estão colocando para apoiar, a estrutura vocês coloquem da mesma bitola da terça que vocês adotarem. Certo, Pronto, tá certo. certo. Aí, Aí também não bota assim distâncias muito grandes, não. Bota no máximo de 3 metros, senão fica muito cara a madeira. certo. Professora, aí cadê aqui? Só para ver se eu entendi. Então, no caso, a gente vai é, trocar, inverter, né? Aqui a gente vai colocar nesse sentido, né? Que é esse aqui. A gente vai colocar a terça e nesse outro a gente coloca o cabra, que a gente, Sim, que a gente inverteu aqui, o cabra. sim. E aí a distância, essa distância aqui entre um e outro, a gente coloca a distância útil, né? A distância, considerando a distância útil, que a gente fez aqui bem rápido e deu 90, né? A gente vai confirmar. Não, espera aí. A distância entre um caibro e outro, né? Você está dizendo. Isso, Certo. pronto. E já essa outra distância entre uma terça e outra, a gente pode deixar aqui, o fabricante recomenda, né? Que é justamente o comprimento da telha. Que é quanto? São de dois tamanhos que a gente A usa. maior. A maior É tem 2,44. 2,44. Pronto, pode deixar. Aí, É o que eu estou lhe dizendo, não ultrapasse 3 metros. isso. Certo, pronto. Porque a gente viu que utilizando dois tamanhos, não, já se encaixa. Encaixaria Nem ia melhor. precisar cortar a telha. Isso. Os cortes seriam mínimos. Era só em Em duas aqui, cantos, né? em cantinhos específicos. Uhum. Pronto, então é isso, professor. E utilizar a mesma bitola Aí aqui. lembre-se de fazer o chapim, né? O rufo, Aham. Pronto, o rufo tá aí. a calha. Pronto, a gente dimensionou a calha em relação. A gente fez todo o cálculo correto, né? Bota a calha, bota o tubo de queda e liga a calha na caixa de areia e bota a caixa de areia para o coletor público. Pronto. Eu acho que Pronto. nessa parte a gente não está com muita dúvida, não, né, Duda? Era mais essa questão Não, mesmo aqui. nessa parte estrutural Aí mesmo da também, coberta. pessoal, façam previsão de impermeabilização para essa parte da superior aí, né? Sim, Uhum, Principalmente nos UFOs, sim, pronto. certo, certo? Pode ser manta, laminada, manta fria. certo. Ok, então. Pronto, acho que nossas dúvidas eram essas, professora.
Ok, então, obrigada, pessoal. Fiquem, se quiserem, pode ficar por aí para ver as Certo. dúvidas Valeu, depois do obrigado. Valeu. Eu vou ficar aqui gravando. Tá, obrigada. Quem é o próximo grupo? Tem mais alguém que queira tirar dúvida, pessoal? Nem mais uma dúvida? Posso sair da reunião? Professor, deixa eu só perguntar uma coisa. Oi, Eu pode esqueci de perguntar. Pode perguntar. apresentar aqui bem rapidinho, só uma dúvida. Certo. No caso do cálculo da área de contribuição, é que a nossa cobertura era só uma queda. Aí aqui na NBR mostrou esses casos aqui. Aí no nosso, qual aplicaria? Seria esse aqui, considerava apenas uma queda? É, só uma queda. Pronto, no caso, esse ponto A, posso colocar todo o comprimento, né, da cobertura? Espera aí, deixa eu ver aqui. Superfície inclinada, é. Exatamente. Pronto, tá certo, então, era só isso. Tá bom. Obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Professora, eu tenho uma Oi, dúvida. sim. Pronto, com relação à cobertura, se a gente quiser mudar o tipo de telha, pode mudar do projeto, Pode, agora nessa etapa de representação em 3D? pode sim, pode. Pronto, Se liga na inclinação, né? certo. Pois tá bom, obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida? Professora, Oi, João. só um momento aqui, deixa eu abrir o arquivo aqui. Certo. Enquanto que João vai abrindo, posso perguntar? Pode ficar à vontade. É em questão ao reservatório. É, tem que ter 2 reservatórios ou só um? Deu qual foi a quantidade de metros cúbicos, o volume? Foi, se eu não me engano, deu 1.200. Porque a É, gente já tinha calculado desde do início lá. A gente já tinha calculado. assim, é claro, o pessoal utiliza mais de um reservatório para diminuir a carga pontual na estrutura, né? É uma boa prática, mas pode ser só um, viu? Porque Só um, né? a gente tava na É. dúvida, professora, sobre a coleta das águas pluviais, se ia precisar de um reservatório só para as águas pluviais, para armazenar água pluvial. Não necessariamente, né? Não, A né? não ser que você queira reutilizar. Sim, sim. Mas se você não quiser, você pode fazer colocar a caixa de areia, não é? Então, tu desce na calha o tubo de queda, liga na caixa de areia e pode jogar no coletor público. Pronto. Porque a gente tava na dúvida sobre esse sistema de águas pluviais, o que precisaria tanto a gente representar aqui no nosso projeto. No caso, a gente já tem calha, que mais assim a gente representaria além da calha? Água, da calha desce, né? O tubo de queda, e do Sim, tubo de tubo de queda. queda você vê a questão de ligar na caixa de águas pluviais, né? A caixa de areia, e da caixa de areia você direciona ela para o coletor público ou para a rua, se não tiver coletor público. Ah, entendi, entendi. E aí, no caso dessa laje aqui, dessa laje a gente aplicaria um ralo na direção da queda dela, porque essa laje aqui é inclinada, né? Tem inclinação bem leve, 2%, 3%. Sim. Aí você está perguntando se
Se a gente aplicaria, no caso da laje, um ralo para coletar água, não é isso? Não necessariamente. Você acha que não dá queda não na inclinação para a água cair na coberta e levar para a calha? Pode ser, né? O problema é que tem essa pingadeira aqui, só se a gente retirasse essa pingadeira, né? Essa pingadeira No aqui de cima. caso, você tem que tirar da parte do telhado, né? Porque quando você tem uma parte de uma coberta sobressaindo sobre a outra, geralmente a gente direciona para uma água cair na outra, não é? Uhum, E uma certo, calha fazer uma contribuição só, receber tudo. certo, Ou uma ou duas calhas, né? pronto. Fechou. Lembrem-se, acho que eu nem lembrei de falar para o grupo dos meninos. Quem não tiver platibanda, né? Lembre de colocar beiral. Aí para cá, para nossa região, um beiral mínimo é de 40 centímetros, porque aqui é muito quente. Sim, sim. Aí na parte do impermeabilizante, a senhora tinha falado que a gente deveria impermeabilizar também as peças do telhado, né? No caso, o rufo, a calha, Sim, e no caso, aquela laje de vocês também, se não tiver coberta, sim, a ela tem que laje ser também, verdade, impermeabilizada. verdade. Aí a gente precisa representar essa impermeabilização no 3D ou a gente pode só falar na apresentação que o elemento vai estar impermeabilizado? Você Ou ela- pode tirar uma foto do local onde você vai impermeabilizar, né? E dizer qual o tipo de impermeabilizante e como é que aplica. Certo. Porque no caso a gente está usando o Revit para E fazer colocar no slide, sabe? pronto, no slide, né? É. Porque no Você Revit, no Revit ou no SketchUp, eu acho que dá para tirar fotografias instantâneas da imagem que você está vendo. Pronto, você tira uma foto aí dessa laje, aí vai e bota lá, impermeabilizou com tal, tal, tal produto. entendi, entendi. Agora na parte da parede, a gente precisaria mostrar aqui as camadas da pintura, no caso da parede. Não. Eu prefiro mais que vocês fizessem slides, eu preferia, Sim, sim. dizendo qual foi o tipo de tinta, justificando por que utilizou, Uhum. se utilizou prime, se utilizou selador, se utilizou massa corrida, o tipo da massa corrida e o tipo da tinta. Basicamente Essa, isso. essa E era as outra dúvida que eu queria. ferramentas, né, necessárias para a aplicação. A gente vai precisar calcular a quantidade de material, não, né? De Por mão, enquanto quantidade não, de... por enquanto não. Não, né? Pronto, aí essa era outra dúvida que eu queria tirar com a senhora sobre as camadas da pintura. Porque, assim, pelo que eu sei, assim, conhecimento não acadêmico, digamos assim, que nas áreas internas, a senhora recomendou a látex PVA, né? E Sim. aí, geralmente, pelo menos aqui na cidade, aí o pessoal aplica a massa corrida na área interna e a massa acrílica na externa. Só que antes de aplicar a pintura, geralmente aplica um selador ou um fundo preparador. Porque Aí eu cada tô, uma coisa tem uma finalidade, né? No caso, o selador, ele vai diminuir os poros, né? Porque a massa, né, a argamassa do reboco, ela tem muito poro, né? E aí, se sim, sim, você aplicar tinta direto sobre ela, você vai fazer com que você tenha um desperdício muito grande de tinta e às vezes não fica vai com absorver a acabamento tinta, né? tão bom, não é? E aí, o que é que acontece? O correto seria aplicar o selador, aí esperar curar, né? Tem o tempo, acho que é 24 horas, para ir para a segunda camada, que seria o prime, que é para regularização da superfície, né? Tirar algum poro que tenha mais aberto depois de aplicação do selador, que aí é, no caso, esse fundo preparador que você estava falando.
Aí Sim, sim. depois disso você pode ou não utilizar massa corrida, não é? O ideal é que a área externa mesmo seja massa corrida acrílica, apesar de ser mais cara, bem mais cara Nesse e caso, de né? bem mais difícil a aplicação, não é? Nem todo pintor que faz um É verdade. acabamento bom com massa corrida acrílica, não é? Mas é o ideal que seja. E aí, depois da massa corrida, não é? Acrílica e da cura da mesma, aí começa a etapa de pintura, seria a Ah, última então, parte da pintura. ah, Agora, então, quando é que você fica dispensado de aplicar massa corrida? Claro que todo mundo quer ter uma casa pintada com a superfície lisa, né? E não rugosa. Mas geralmente casas de padrão normal, né? São casas mais casa de rua mesmo, assim, que não seja de bairro elitizado, é, que é a nossa realidade, né? Que é o que é você falar. dispensável a aplicação da massa corrida, não é? Aí quando parte para padrão alto, que aí já é uma casa ou num bairro mais elitizado, ou uma casa de um custo maior, ou uma casa num condomínio, aí já não é dispensável, né? Mas assim, sempre é a critério do cliente, mas só para você se nortear, eu preciso ou não colocar massa corrida. Pense que em uma casa de padrão normal, dificilmente o cliente vai ter condições de fazer todas essas 4 etapas que a gente falou. Às vezes pinta só com a tinta Hidracor, não estou fazendo propaganda não, né? A base de cal, sei lá, uma coisa assim. É, Só para não deixar a parede preta. entendi. Então, no caso, não precisa de massa corrida nem no interior e nem no exterior, porque no nosso caso é uma casa popular, né? Trazendo mais para a realidade, não Na realidade, em uma ficaria. casa popular, você não faz previsão de aplicação de massa corrida, porque você não tem condição de arcar com esse custo Sim, sim. na Então, planilha ficariam. orçamentária. Às vezes, assim, para disfarçar, né? O que é que o pessoal faz? Hoje nem tanto mais, mas o que era que o pessoal fazia muito? Utilizava textura ou grafiato, que aí já é rugoso por natureza. Aí não Sim, dava para ver, né? aquela massa de A, a, textura, né? é, Uhum. Então, no caso, seria o reboco, e aí um selador para preparar para diminuir a porosidade, depois um prime, né, que a senhora falou, e por último a pintura. sim. Né? Assim, Aí também mais o básico possível. lembre de colocar lixa, não é? Sim, sim. Mesmo se for colocar massa corrida ou não, tem que lixar a superfície antes de aplicar Então, a gente além de o escrever os selador, materiais, tem né? que escrever também o processo de aplicação, né? É, é importante. Sim, Para o entendi. conhecimento de vocês, talvez não dê tempo para apresentar tudo, mas talvez eu Sim, possa perguntar sobre esse assunto. pronto. Aí a gente vai precisar falar também da pintura das esquadrias, além da Com parede. certeza, vai ter que falar qual tratamento deu para todas as esquadrias. Pronto, pronto. Então, tô tranquilo. É só isso mesmo. Pois tá bom, então. Obrigada. Obrigado, professor, pela apresentação. Pessoal, mais alguém? Professora, deixa eu tirar uma dúvida bem rapidinho com Pode relação a. falar, Vinícius. Eu vou apresentar aqui a tela Tá para. certo. Tá dando para ver? Sim, Pronto, professora, com relação a essa cobertura aqui da garagem, no caso tem uma inclinação para esse lado aqui, a gente utiliza exatamente aquelas meia tesoura para fazer a estrutura do telhado, desse telhado aqui, porque no caso não vai ter nenhuma parede, né, aqui para colocar, por exemplo, tem laje espora, e não não, também, né? no caso, no nosso caso não tem laje. Qual é essa distância aí?
Se não me engano, deixa eu olhar aqui. Distância de 4,30 mais ou menos. Eu acho. Uns 4 Olha, metros. é uma distância maior do que 4 metros, né? Assim, meia tesoura, tesoura é uma estrutura de madeira mais cara, sabe? A gente faz previsão geralmente quando ela fica aparente. Mas quando você tem uma distância grande, você também deve fazer previsão do uso de uma tesoura. É um artifício. Professor, Mas a distância não é essa. Deixa eu só conferir aqui, porque é 2,76 a distância dessa. no caso aí, se você quiser usar a minha tesoura, pode, mas só uma terça resolve, viu? Só Certo. os de terças resolve. Pronto, certo. Beleza. Eu esqueci de. Eu ia perguntar a mesma coisa, professora. Se no nosso caso precisaria de tesoura, porque a gente tem a platibanda que contorna o telhado, e aí a gente não sabe se precisa de tesoura ou se a gente pode fixar a teça na platibanda, que é como a gente fez aqui no resto. Não sabe se tá de acordo. Você quer abrir, João, para Deixa eu abrir aqui para mostrar eu só. entender o que é que você está perguntando? Abrir aqui, rapidinho. Aqui, ó. Tá aparecendo aí? Sim. Então, deixa eu passar um corte aqui para a senhora ver. A armação do telhado, aqui, ó. No caso aqui, as terças estão fixadas na própria parede, né? Na platibanda e na parede ali de dentro. E as outras peças estão apoiadas na terça. A gente não aplicou tesoura aqui. Mas precisaria da tesoura aqui no nosso caso? Não, precisa não. Olha aqui, No caso, aí deve subir um cavalete, aí um pilarete de madeira, ou Uhum. sobre a parede ou sobre a laje, né? Laje é aí. É laje, é laje. Pronto, eu não sei se você chegou a ver o que Francis estava mostrando, mas é uma forma mais barata, né? Já que não vai ficar aparente, não justifica você fazer uma tesoura, porque uma tesoura é uma estrutura muito cara. Entendi. Mas aí você precisa de uma terça aí no meio também, né? Na comieira. Aqui no meio, né? É, Sim. Porque o rap, ele lança as estruturas de madeira automaticamente. A gente ainda vai uhum, corrigir esse espaço aqui. Então, tudo bem. tá certo. Aqui. Mais alguém, pessoal? Pronto, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, então. Professora, Oi. é uma pergunta aqui do relação ao material para o muro. Porque você estava falando aí da pintura e tudo mais. Aí eu estava vendo no site da Quartzo ali que eles têm um tipo de impermeabilizante que ele já é com cor branca, e diz que pode ser utilizado como acabamento na descrição dele. Eu posso sugerir esse impermeabilizante? Sobre o reboco, é? É, Pode. Pode. Eu não sei como é o nível de acabamento, mas você está pesquisando. E se ele já é com cor, não é? pelo menos era a descrição do Porque site. muro, assim, pelo menos é muro, não na fachada frontal do muro, né? Porque a fachada frontal, eu acho que você vai dar um detalhe, pintar. Mas aí, assim, no caso, como por Mas exemplo, internamente pode. nas paredes externas da casa, né? Sim, não, eu tô dizendo, tem o muro, a parte da frente da casa que fica para a rua. Isso. Aí Aí a eu não gente posso faz um usar. detalhe, um acabamento, pinta de uma cor, faz um. Mas, pô, não há nada que impeça. Eu tô só dizendo que é estranho uma casa
A não ser que você tenha feito previsão do muro ser branco e outros detalhes de outra cor. Sei. Porque assim, se, no caso, se eu for usar cor, a gente não usa um ademão de cal, né? Pra poder pintar? Não, usa não. Olha, cal é uma desgraça numa obra. E se você utilizar cal, né? Antes de pintar, quando você for pintar, você vai ver que não vai ter uma boa absorção da tinta. A cal, ela vai tipo, não é isolar, mas para um dia você conseguir pintar aquela parede de novo, você precisa remover todo o resíduo de cal. Ah. Aí, no caso, esse impermeabilizante eu só posso usar ele, não posso botar outra coisa, uma cerâmica ou outra cor por cima. Pode, não é um impermeabilizante? Só que o fabricante tem a cor branca. Não tem problema, né? Ele está dando a opção se você quiser passar só impermeabilizante e não quiser mais pintar, mas se você quiser, você pode pintar por cima também. Ah, entendi. Então tá bom. Tá certo. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Então, pessoal, já que ninguém vai mais pronunciar, eu desejo um bom final de semana para vocês e até segunda, viu? Tchau. Um abraço.